Fala, meu povo de axé, tudo bem com vocês? Meu nome é Adriano Azevedo e sejam todos bem-vindos ao Podomblé. Pode rodar o xirê. Filho do Caluá, acarajé, de 15 volto, orixá, boiadeiro, ancestrais, é minha fé, a minha fé. No Podomblé de hoje, vamos falar um pouco sobre o sagrado e a internet. E para falar um pouquinho sobre este assunto, eu trouxe hoje aqui um grande amigo, que eu tenho muita admiração, que trabalha na internet já há algum tempo, e vai falar o olhar que ele tem referente ao mundo virtual. Ele que é Ogã, é o Monxã, confirmado nas tradições do culto a Egungun, culto aos ancestrais masculinos, é comunicador, fotógrafo, diretor e criador da série Todo Dia História Negra, que eu sugiro vocês pesquisarem nas redes sociais esta grande série. Em 2020 foi considerado um dos criativos mais importantes do Brasil pelo Wide Magazine. Seja bem-vindo, meu amigo Roger Cipó. Muito obrigado pela recepção, pela acolhida e pelo convite, irmão. Eu fico feliz em você poder ter recebido, atendido o meu chamado e estar aqui para a gente bater esse papo que incomoda as pessoas mais tradicionais, que é a publicação, a publicização de elementos do sagrado nas redes sociais, né? E pensei em você, falei, não, Cipó é o cara para falar um pouco sobre este assunto. Mas antes de a gente começar, me conte como é que você chegou no mundo da internet como comunicador. Conte pra gente. Legal. Primeiro, quero dizer para as pessoas que talvez eu fique um pouco nervoso, porque não é sempre que eu sou convidado para conversar com uma importante referência. Já te falei isso essa semana, inclusive, mas acho importante reafirmar aqui a minha admiração e respeito e por esse podcast, né, que é tão importante, assim. Acho que para eu falar um pouco a minha chegada nesse universo da internet, eu sou um pouco tiozinho desse universo, né? Uhum. Eu tô na internet aí desde 2009, né, realizando isso que é um trabalho, uma pesquisa, mas tem muito a ver também um pouco com a minha chegada no candomblé. Eu não tive a sorte, assim como você, de nascer dentro de uma comunidade de terreiro. Eu fui me encontrar e reencontrar, né, com o candomblé ali na minha adolescência. Tinha 15 anos e tal, me permita contar essa história um pouquinho, porque com 15 anos eu já dava aula de capoeira em um projeto social lá em Diadema, em São Paulo, que é a minha cidade. Eu tinha uma família de alunos que era de uma tradição de candomblé. Que aí depois eu fui entender que era uma tradição de candomblé Angola. Pra mim antes era tudo candomblé. Tudo candomblé. Na verdade nem candomblé, tá? Pra mim antes era tudo macumba. Tudo macumba. E muito no sentido, inclusive, pejorativo da história, assim. Sempre fui uma criança que, por conta do tipo de educação social que eu tive, sempre olhei para esses espaços com uma certa rejeição. Sim. E aí eu me conecto com essa família de uma forma muito legal. E eles passaram a me convidar para ir para o terreiro de candomblé. E eu sempre neguei os convites. Uhum. Até que eu tomo coragem, vou. E aí quando eu vou, meu primeiro contato com o candomblé era uma festa de caboclo. E é um terreiro que, pelo menos para São Paulo, a dinâmica era um pouco diferente, porque numa parte do terreiro funcionava o candomblé de Angola, e na outra parte do terreiro existia a tradição de Egungun, o culto aos ancestrais, que é a casa lá de Babau Banilê, onde mais tarde eu fui confirmado. E para mim foi estranho, porque eu cheguei no candomblé, ok, a história do trânsito das pessoas já tinha visto em algum lugar, né, tinha uma afinidade com isso, mas a história de Egungun não. Então, para mim, o que eu via era, lá atrás, garoto, um homem com uma roupa
que parecia um boneco de Olinda. Essa era a leitura que eu fiz naquele momento. Muito garoto. Com uma voz estranha, mas aquilo me chamou muita atenção. Mas, para além dessas coisas, o que mais me chamou a atenção nessa experiência foi... Eu era muito garoto, mas eu estava num lugar que, de repente, foi o primeiro lugar que eu me senti em casa, sem ser a minha casa. Por quê? Porque as pessoas me recebiam com muita educação, estavam muito preocupadas, por exemplo, se eu queria comer, se eu queria me alimentar, ou se, de repente, eu lembro de uma senhora falar, olha, fica tranquilo, você está em casa. Eu falo, não, daqui a pouco eu tenho que ir embora. Não, se precisar, alguém te leva, porque é um pouco afastado do bairro, né? Então, uma coisa que me chamou a atenção foi um lugar que eu era desconhecido e que todo mundo me recebeu de uma forma muito acolhedora. Eu só tinha vivido isso na minha família. E aí me dá uma coisa de que, cara, candomblé não é tão do mal assim, como eu vi. Não é possível que essas pessoas tão atenciosas e afetuosas, elas sejam malvadas. Nesse momento eu estava já muito interessado em fotografia. Sempre um garoto muito novo assim para fotografia e comunicação. Já estava interessado e eu fiquei com essa informação do candomblé, fui viver minha vida. Algum passo a aceitar mais convites dessa família, aceitando mais convites, até que, de uma forma muito natural, não teve um momento que eu falei, olha, a partir de hoje eu estou no candomblé. Eu passei a me aproximar dessa família, e quando eu fui ver eu já estava dentro, quando eu fui ver eu já estava participando ativamente do calendário da casa, até que numa das festividades, Babá Onixauru, que é o Egum para quem depois eu fui confirmado, me ofereceu o Inxã, né? E eu aceitei. Mas nesse momento aí, nessa chegada no candomblé, e negociando com a minha família, para mim falar, pô, vai pra Macumba agora? Eu vou, mas não é tão ruim assim. Não, mas como que é isso? Eu fui entendendo que duas coisas, porque eu já estava estudando fotografia, então fui entendendo que esse candomblé que eu estava vendo, a minha família não acessava. E a minha família só acessava aspectos negativos de uma cultura que foi demonizada e que a própria comunidade ali onde a gente morava tinha ideias muito deturpadas do que era candomblé sem estar lá. Porque, de repente, pela ação da igreja, de repente pela ação da própria mídia na época, sabe? Dessas coisas que foram se popularizando. Quando eu estou estudando fotografia, e eu fico nesse trânsito de ir pro terreiro e tal, eu começo a observar a fotografia e falar, cara, eu acho que de repente as pessoas elas só têm esse peso de preconceito contra o candomblé porque elas não estão vendo o que eu estou vendo. Porque existe uma parede aí que elas não conseguem romper, uma barreira para chegar até o terreiro. Nesse momento, o meu trabalho, aí eu começo a entender a fotografia como um objeto de pesquisa, porque eu estava ali um aluno super dedicado e tal, levava a minha câmera para o terreiro, nem era minha na verdade, câmera emprestada, levava para o terreiro e ficava fotografando o dia a dia das pessoas. Fotografava e mostrava para as pessoas no final de semana seguinte. Depois eu comecei a fotografar e aí teve um trabalho de curso que eu precisei fazer e aí eu criei uma página que era um blog na época, começava a publicar algumas imagens lá, que era só uma pesquisa de aluno. O que aconteceu? Nesse momento, a galera do terreiro começou a ver as minhas fotos. E elas começaram a gostar muito. De falar, porra, nunca se vi dessa forma. E não é em transe ainda. Tipo assim, nunca se vi, pô, numa fotografia bem feita, num lugar que a gente está acostumado a viver. E as pessoas começam a acompanhar. E aí eu vou pro Facebook na época, começo a mostrar alguns desses registros e mais pessoas foram chegando. Então eu fiz um caminho um pouco orgânico até aí. Por isso que valia a pena contar um pouco dessa história, de como eu cheguei no candomblé, porque está um pouco entrelaçado. Até que, ali em 2010, eu decido criar Olhar de um Cipó, que era um blog de fotografia. De repente, o primeiro blog com foco nas religiões de matriz africana. E aí eu
para além desse terreiro que eu tava, eu começo a fotografar terreiros do meu bairro, da minha cidade, e as pessoas vão gostando e me convidando para fotografar mais. E aí quando eu vou ver, eu tô um fotógrafo já de terreiro, no primeiro momento com foco na minha pesquisa, e no segundo momento até prestando serviço para terreiros, porque aconteciam cerimônias, a galera tentava contratar fotógrafos, os fotógrafos não queriam ir, tinha o cipó. E eu, enfim, comecei fotografando aí. E hoje a gente tem o quê? 13, 14 anos que eu fotografo terreiro, nesse momento. Hoje, a gente vai chegar lá, mas hoje num outro viés, mas eu começo daí, vai. Entendi. Se você não me parar, eu vou falar muito, cara. Não, mas eu tô aqui para te ouvir. Depois teu editor vai ter uma dor de cabeça. Então, e aí você entra no Candomblé, né, começa a fotografar, e essas fotografias, elas começam a ganhar essa dimensão, mas elas começam, essa exposição, ela começa mostrando ali o dia a dia das pessoas e chega ao ponto de mostrar algo a mais, tipo, alguém manifestado, quarto de santo. Quarto de santo nunca. Assim. Eu sempre, inclusive como pesquisador, eu sempre entendi que de direito do público era o que acontecia na sala. Eu lembro de uma mais velha me falar, o que acontece na sala qualquer pessoa pode ver, então pode fotografar. Aí com autorização, posso fotografar. Mas eu também passo a pesquisar muito. E aí, inevitavelmente, eu encontro a obra de Pierre Verger, encontro a obra de José Medeiros, que no primeiro momento foram as minhas principais referências. Né? E aí é engraçado, porque no meio do caminho eu vou olhando umas coisas assim, e aí começa a me incomodar um pouco essas fotografias, mas eu ainda não entendi o que era. Mas sim, fotografava as festas públicas, fotografava as pessoas em transe de orixá, entendendo também as autorizações de cada casa e de cada tradição, porque em alguns lugares eu chegava e as pessoas diziam, olha, esse momento tu não pode fotografar. Aqui você pode fotografar. E aí fui entendendo outras coisas, assim, por exemplo, por que eu vou fotografar, inclusive participando de cerimônias de saída de nome e tal. Falei, cara, como que eu fotografo isso sem expor as pessoas? Sem expor, eu digo, não é novidade para ninguém, né, que as nossas cerimônias, elas têm ritos diferentes de tradições, sei lá, ocidentalizadas, assim. Então, tem a pessoa careca, tem, enfim, uma série de outros rituais e tal. Você fala, bom, como que eu fotografo isso com cuidado? Então, eu passei a fotografar, por exemplo, de saídas, de nomes, detalhes. Então, tipo, era um pé ali, Bacana. era uma sombra, era, de repente, um detalhe de uma pintura, mas não o rosto da pessoa na pintura. Porque eu sempre ficava me perguntando, tá, isso vai pra internet, como que as pessoas recebem isso? Comecei a me perguntar como que as pessoas recebem isso, assim. E aí vou pesquisar para entender como que isso aconteceu durante o tempo. E aí, por exemplo, eu vou entender que José Medeiros e Pierre Verger, que fizeram coisas parecidas, por exemplo, José Medeiros fez eu tenho muito respeito a todas as casas, mas ele não fez isso numa casa tradicional, porque as casas tradicionais, tipo, não permitia e aquilo, tipo, era ponto. Aí comecei a procurar, tipo assim, de curioso mesmo, por que não permitia e o que era, e aí eu fui entender que, por exemplo, é uma prática muito bem marcada, assim, e que só quem rompe com isso são, sei lá, pessoa que ou é muito contemporânea ou está muito distante dessas matrizes. Eu estou te perguntando isso porque eu tenho muita preocupação, né? Eu sou um novo velho. Então,
eu tenho muita preocupação com... Não condeno quem faz, mas a preocupação é na preservação do sagrado. Porque as coisas, elas tomam uma proporção tão grande e, como você falou, como é que isso vai ser visto aos olhos de quem não é iniciado? Então, aí esse assunto ele permeia por vários outros assuntos, né? Como sacrifício animal, como uma iniciação. Como isso vai ser visto, né, aos olhos de quem não é iniciado? Porque muitas vezes, para quem é iniciado, tem um certo impacto, né, em ver aquela fotografia ou aquela filmagem. Então, a minha pergunta é nesse sentido. Você começou a perceber a importância de não mostrar determinadas cerimônias, determinados atos, mas retratou, ilustrou uma forma bacana que eu acho, né, essa de fotografar o pé, uma sombra, eu acho isso, sabe? Mas ela dizia: o que não se registra, o vento leva. E a gente tem que estar registrando determinadas coisas, mas com esse cuidado. E, por fazer parte de uma casa tradicional, eu me preocupo com essa publicidade dentro das redes sociais, com assuntos que não diz respeito a quem não é iniciado. E aí você começa a tomar esse cuidado. E essas fotografias, elas hoje estão disponíveis na internet, você tem... você continua com o blog, né? Como é que a gente faz para ter acesso a essas imagens? Legal. Desde 2010, eu mantenho uma plataforma que chama Olhar de um Cipó, né? Ela tá lá no Facebook, no Instagram. Isso já foi uma exposição. E ela foi engraçado, eu lembrei disso agora. Acho que em 2016 eu vim fazer a abertura de uma exposição aqui em Salvador, né? E aí alguns amigos, assim, membros de casas tradicionais, eles falavam assim: rapaz, vai com cuidado, porque você vai mostrar uma exposição de fotografia de orixá em Salvador, onde as casas tradicionais não aceitam esse tipo de registro. Então, tipo, não vai de peito aberto, assim, tipo, esperando que... Porque tem essa coisa, né? Sou um artista, um fotógrafo, e aí a galera acha... A gente tem uma autoestima às vezes, né? Uhum. E aí isso foi algo que, tipo, puxou meu freio também. Porque não é sobre concorda ou não concorda. É sobre o que aqueles territórios que historicamente criaram e mantiveram essa tradição para que eu e outras pessoas pudessem acessar isso hoje, estão falando sobre esse assunto. Para mim, a baliza é essa, assim. E aí, isso já foi chamando a minha atenção para olhar para esse meu trabalho, inclusive, de forma mais crítica. Mas continuei publicando essa pesquisa. Então, de 2010 para cá, tá muita coisa na internet. As pessoas podem achar lá. Mas, ao longo do tempo, algumas coisas foram mudando em mim, no sentido de amadurecimento, inclusive, na perspectiva do meu trabalho. E aí a minha fotografia ela vai mudando com o tempo. E eu optei, por exemplo, por não excluir o meu trabalho. Hoje, importante dizer, hoje eu não fotografo mais cerimônia de candomblé, partes da cerimônia onde as pessoas estão em transe, vestido de orixá, vodum, enquice, não fotografo mais isso, mas continuo fotografando o cotidiano do terreiro e aqueles momentos da festa pública que é possível fotografar. Porque se em algum momento para mim era importante publicizar essas imagens, porque eu falava, olha, de alguma forma as pessoas conseguem. Quando eu recebi muito relato nos últimos anos de pessoas que falaram, cara, eu tinha impressões de candomblé muito diferente, comecei a ver tuas fotos e as coisas que você escreve sobre candomblé e passei a sentir vontade de ir no candomblé. E era a vontade que eu sentia ali, garoto jovem. Sim. Então, esse trabalho também ajudou a aproximar
algumas pessoas Sim. a quebrar essa parede que existia aí, de preconceito mesmo. E a pessoa, pô, tô vendo um candomblé onde um orixá tá com uma criança no colo. Isso não pode ser ruim. Tô vendo o candomblé, por exemplo, essa exposição, minha última exposição, ela chama Afeto. E é uma série só onde as imagens são de orixás abraçando filhos de santo. É só isso, assim, não tem tipo dança. É uma série de abraços, ponto. Porque era uma perspectiva que eu falava, cara, o candomblé pra mim significa isso aqui. Porque galerias, centros culturais, a galera me procurou achando que eu era um próximo grande fotógrafo dessa geração que ia desvendar e mostrar o segredo dos terreiros de candomblé. Eu falei, não, cara, isso eu não faço. Ah, mas fulano fez. Eu não faço. Quer mostrar o meu trabalho, mostre as pessoas existindo e de forma humanizada nesses espaços. Então meu trabalho se tornou cada vez mais isso. E aí hoje, com a maturidade desse trabalho, eu falo, nem a foto em transe. Mas assim, bom, importante também dizer. A minha casa, né, meu sacerdote, Daniel Algum Tobi, ele é filho de santo, de vó, né, vó Tieta, então uma casa vinculada à Casa Branca que não aceita essas tradições e ponto. Então também não faz sentido, bom, a minha casa não faz isso, mas como eu estou na tua casa, eu vou fazer. Então, essa coisa da tradição da minha família também foi um incentivador para que eu transformasse um pouco do que eu faço e optasse por deixar de fotografar. As pessoas dizem, mas isso é divulgação. E hoje eu percebo que existem outras formas de divulgar o candomblé. Sim. Eu quero divulgar um candomblé onde as pessoas elas são humanizadas e não onde as roupas de orixá são bonitas. Sim. E não onde o rum de orixá é mais bonito do que, enfim. Não vi essa sua exposição Afeto, mas eu já estou imaginando ela aqui. O candomblé é isso. Então, divulgação melhor do que essa, eu acho que não existe, eu acho que não é um pensamento meu. Há quem discorde, Sim. e é normal. Mas eu acho desnecessário a exposição dentro da camarinha, dentro do Claro, rocó, também é. mostrando determinadas coisas. E você abre a internet hoje, o que você encontra, né? Você é suspeito em falar, porque você está na internet, deve estar vendo tudo isso. Porque Sabe que eu não vejo mais? Né? Eu deixei de ver, mas eu já vi muito. Eu parei, às vezes as pessoas me mandam esses rios de Instagram. Não me mande essas coisas não, porque me mande o cara, sei lá, fazendo uma piada. Mas esses negócios de gente de religião, de candomblé, e mostrando o sagrado, e assim, sem nenhum filtro, sem nenhum pudor, mostrando coisas que eu fico, meu Deus do céu, qual a necessidade disso? E tendo em base, né, esse meu pensamento com o seu amadurecimento, em não estar publicizando determinadas coisas, você teria, eu acho que é impossível, mas para Deus nada é impossível, algum modo, algum caminho que a gente procure, porque você já deu o primeiro passo aí, que é mostrar o candomblé, as pessoas do candomblé, que isso é uma grande divulgação. Mas teria alguma coisa, para além da conscientização, que as pessoas vissem e entendessem, falar, não, esse caminho que Cipó está fazendo de divulgar a religião sem mostrar sagrado, né? Que as pessoas entendessem isso. Teria algum caminho, você tem em mente algum caminho que a gente possa estar seguindo? E para quem estiver ouvindo a gente aqui, perceba, né, baseado na sua história e no seu amadurecimento, de não publicizar momentos sagrados que tende a perder, nós ficamos fadados a perder a magia do fazer acontecer, sabe? Qual o caminho? Pergunta boa. Talvez eu não saiba o caminho, tá? Mas eu acho mesmo que para tudo que a gente não tiver resposta,
a gente precisa voltar para o chão do terreiro. Entender, se de repente não nossa, vai entender os anteriores, vai entender quem chegou antes, como que faz. Eu acho que para mim é basicamente isso, assim. Porque qual sempre foi o meu filtro? Aquilo que é de direito do iniciado, de quem passa pelo processo de iniciação, é só de direito de quem já passou por isso, né? Então isso é um princípio básico do candomblé. Se a pessoa só vai ver um processo de iniciação depois que ela passou por aquele processo, em vários casos nem a sua própria iniciação a pessoa vê, né? Por que eu não, né? Mas por que sacerdotes se sentem no direito ou se autorizam a publicar isso, a romper com coisas que são princípios básicos das nossas tradições, que é o juramento. E aí nisso, enfim, a gente já corrompeu o axé, a tradição, algo que... Uma vez eu ouvi alguém falar, mas é porque antes a gente tinha que se esconder e agora a gente não precisa. Já ouvi muito isso. Será? Ainda ouço. Porque socialmente a gente tem uma tendência a ir procurando justificativa para as nossas coisas. Então, antes eu tinha que me esconder, agora eu não preciso, e agora que eu não preciso eu vou. Às vezes não. Mas isso é ser muito conservador. Será? Por quê, né? Sobre divulgação é simples, assim. Como nós somos comunicadores, assim, de profissão, inclusive. E a gente sabe que a gente não divulga nada sem uma finalidade. Tô divulgando, eu vou... Tá, mas a gente precisa divulgar o candomblé. Pra quê? E pra quem? Perguntas básicas. A gente tem que divulgar para acabar com a violência contra os nossos territórios. Ok, a gente já sabe a finalidade. Como que a gente faz isso? Não é mostrando aspectos das nossas tradições litúrgicas mais sensíveis e que são direito de um grupo específico, que é o grupo das pessoas iniciadas. Como que a gente pode fazer? A música está divulgando as nossas tradições há anos, né? A dramaturgia, às vezes com vários equívocos, né? Porque vem dessa área da comunicação também. Mas tá aí, a gente tem, assim, escolas, né? Tem a galera da dança divulgando isso. Todo mundo, obviamente, com as suas questões e contradições que a gente compreende. E eu não estou para julgar, mas vale a pena a gente entender para quem e a finalidade, assim. Mas a gente não pode perder de vista, e isso é uma crítica, que tem muita gente hoje que está divulgando as nossas tradições, divulgando os nossos momentos, numa finalidade de obter lucro em relação àquilo. Infelizmente. Está divulgando festa porque essa divulgação é o que pode resultar em novos clientes. Não é expandir comunidade. Entende? Uma coisa, olha, a gente precisa ter mais gente na comunidade para construir um lugar firme. A outra coisa aí eu preciso de mais cliente. Não acho um problema. Mas assim, a troco do que a gente está rifando coisas muito importantes. O que a gente tem do que a gente abre mão para conseguir, sei lá, dinheiro. E eu não acho um problema sacerdotes que vivem dos seus fazeres litúrgicos. Não acho. Mas lembrar que a gente negocia e a gente abre mão de algumas coisas. Quando a gente abre mão de coisas que são muito sagradas, a gente tem um problema. Isso vai resultar outros problemas. Sei lá, falei muito. Perde... como a Estela sempre falava, eu sempre falo, fica chato ficar batendo nessa tecla, mas é a realidade. Perde a magia, né? A pessoa... E assim, para além disso, eu percebo também que, além dos likes, né, do engajamento que as pessoas procuram muito dentro da internet, tem a questão da fé, né, de quem está do outro lado, vendo aquilo, se deslumbrando com aquilo tudo, e uma imagem, muitas vezes, lúdica e sem essência de magia, sem essência de... Porque roupa bonita tem um
uma frase que eu vi há um tempo nas redes sociais: se orixá gostasse de riqueza, não pegava na cabeça de pobre, não pegava na cabeça de preto, coisa do tipo, não me lembro bem agora. E o pessoal quer ostentar isso dentro de rede social, né? E te ouvir e você falar desse seu amadurecimento, né, de uma pessoa que teve um certo recuo com as questões do candomblé, passou a conhecer, né, começou a entender o que é a magia do candomblé, divulgou isso até determinado ponto, continua divulgando até determinado ponto, né, desconstruindo muita coisa. Eu acho o seu trabalho fantástico. Eu sou suspeito em falar. E dentro ainda dessa comunicação, dessa expansão de divulgação do povo preto, você me surge com um trabalho sensacional que mostra pessoas que muitas vezes estão no anonimato, estão nas suas comunidades, que não são conhecidas, mas que fazem trabalhos fantásticos. E você vai criar uma série chamada Todo Dia História Negra, né, que não tem nada a ver com religião, mas tem muita gente da religião também dentro desse, que é uma divulgação. Me conte um pouco sobre esse projeto seu. Claro. Todo Dia História Negra nasceu primeiro em outubro, que era o momento que eu estava pensando o meu candomblé. Bom, sou um criador de conteúdo, e aí eu planejo muito o meu conteúdo para a internet. Eu também acho que essa plataforma precisa... Eu sempre estou pensando em coisas que eu posso contribuir para ampliar horizontes ou discussões importantes dentro da nossa comunidade. E aí em outubro eu comecei a pensar o que eu ia fazer em novembro, e eu falei, pô, eu não quero mais, cara, ficar fazendo um conteúdo na internet onde eu preciso ficar explicando para as pessoas o que é racismo, o que não é, o que é violência contra pessoas negras e o que não é, se chama de preto, se chama de negro. Não quero isso. Para mim virou uma certa perfumaria na internet, onde você fala um monte de coisa e não toca em problemas, ou tipo, e que não dá contribuições. E aí eu quero dar contribuições. E eu lembrei de uma coisa em outubro que eu conheço muita gente, conheço muita gente, tipo, não é muita gente só do círculo onde eu convivo, tipo, eu sou conectado a muita gente. Seja por conta do terreiro, por conta da fotografia, das artes, da própria internet, o meu trabalho com comunicação. Então eu circulo em espaços, desde espaços, por exemplo, de entretenimento, muito artistas, músicos, cantores, a movimento social, a gente de terreiro, movimento político, ou ficando muito à vontade nas quebradas onde eu nasci, ou no Engenho Velho da Federação, que é onde está a Casa Branca, e eu conheço muita gente por lá. E tem um monte de gente muito interessante, muito legal, que a própria internet, por essa forma que a internet se articula, que ela vai hierarquizando as importâncias. Então, importante só é o cara que tem 100 mil seguidores e o selo de verificado. É importante para esse lugar. Mas e quem não tem? E que está fazendo um monte de coisa importante. E para além disso, nesse ranking, eu já estou tirando, milhões de pessoas negras, sobretudo. Se a gente pensar que esse é o Brasil, que quase 30 milhões de pessoas ainda não têm acesso à internet, então quero dizer que pelo menos 30 milhões de pessoas negras não têm importância alguma. Então eu falo, que tipo de contribuição eu posso dar para esse ambiente? Que tal eu começar a apresentar essas pessoas que eu conheço? Porque eu falo, cara, eu conheço tanta gente legal, que tem histórias tão maneiras, que a internet ia adorar conhecer. E, primeiro, essas pessoas não contam suas histórias, porque não tem ninguém interessado em ouvir. E a grande mídia não vai ouvir porque, é só um maluco preto do morro lá do Andaraí, no Rio de Janeiro, que desce e sobe para trabalhar todo dia. Galera quer saber dessa história? Agora, se a polícia matar,
geral vai querer saber dessa história. Eu não quero mais saber de história de tragédia. Porque tragédia a gente já tá acostumado. Vive todo dia. Então eu juntei em novembro. Falei, vou começar novembro então fazendo um projeto que era um pouco inédito, chamado 30 Dias de História Negra. Então a cada dia do mês eu entrevisto uma pessoa, eu apresento uma dessas histórias. Então vim para Salvador e fui direto lá no Quilombo X, que é ali no Engenho Velho de Brotas, conversar com Hamilton Borges, da Reage ao Será Morta, que é um dos maiores intelectuais e escritores do país. Assim. É um homem de Ogum também. Comecei a entrevistar ele e depois fui entrevistando pessoas próximas. Então entrevistei Hamilton, que é um cara que tá tipo há 20 anos no front mesmo. Tá lá ajudando gente preta, aonde a galera da internet, os meus pares, que se dizem os defensores da comunidade negra, atrás de um celular, não vai. Então comecei a apresentar essas figuras e aí entrevistei 30 pessoas. Hamilton. E aí tem algumas figuras mais populares, como tipo o Rael da Rima, Drica Barbosa, muita gente. No final de novembro eu falo, cara, muita gente ficou de fora. Um monte de história legal que eu, não vi e falo, bom, acho que eu tenho mais fôlego e consigo em 2024 apresentar uma pessoa por dia. E aí nasce em novembro a série Todo Dia História Negra. Então me articulei para, a partir do dia 1º de janeiro de 2024, eu começo o ano apresentando uma história de uma pessoa negra que eu acho que mais pessoas precisam conhecer e que eu admiro. E vou até o dia 31 de dezembro de 2024 contando história a cada dia. E óbvio, talvez eu conheça 300 pessoas, mas a ideia as pessoas que eu não conheço, os meus amigos conhecem, eles vão me apresentar e aí eu uso essa rede para ampliar. E gente que eu admiro, por exemplo, como você, eu consigo conhecer melhor a partir dessa série. Então a minha rede social nesse momento, ela vira só um espaço de amplificação de histórias e criando conexões entre histórias. Então, o meu objetivo é apresentar pelo menos uma história de cada capital do Brasil. Comecei em São Paulo, estou em Salvador, daqui a pouco eu vou para o Rio, que é esse eixo que eu tenho mais facilidade de circular, Brasília, e aí eu vou literalmente do Oiapoque ao Chuí. Como eu vou fazer, não sei, mas eu vou. Vai. Ogum tá na frente, Exu tá na frente. 31 de dezembro de 2024, certamente eu já passei por todas as capitais do Brasil e com certeza vou ser outra pessoa. E só gente bacana, mãe Janaína de Iemanjá. Minha comadre, é sua comadre? Porra. Mãe Luciana, Virrael também. Dorfono Ronchi, que é um cara bacana, que já esteve aqui. Pacapim também já esteve aqui. Totó já esteve aqui. Rapaz, só gente bacana. A nossa galera é muito bacana, né? E feliz em receber você aqui. Adorando. E a gente bater esse papo e tentar mostrar para quem está assistindo a gente que Candomblé é isso aí, é o abraço, é o pé no chão. E essa divulgação que você faz é de suma importância. Esse trabalho com essa gente bacana que você tem recolhido aí esses depoimentos, muitas histórias bonitas. E estou muito feliz e orgulhoso por ter você aqui comigo, compartilhando desse momento. Está chegando no nosso final de conversa. Mas já falei 2 horas. Rapaz! Desculpa, gente. O assunto aqui, a hora passa e a gente não percebe. Cipó, meu irmão, deixe suas contribuições finais para que as pessoas possam internalizar e compreender a magia, a dinâmica do que é ser de Candomblé. Poxa, cara, eu de verdade acho que todo dia eu vou descobrindo algo mais bonito sobre o que é ser de Candomblé. Eu sou apaixonado
por candomblé, assim. E eu sou apaixonado porque é no candomblé que eu consigo existir com dignidade. Entende? Uma coisa é... tá no mundo, trabalha, faz um dinheiro e tal. Mas você transita... A gente vive num país que ele é muito hostil para pessoas que se parecem com a gente. Porque a gente pode ter acesso, dinheiro, com isso, a gente, tipo... Aí você sai, polícia. Tava ontem no festival de verão, festival lindo, grandão, um show, encontrei um monte de gente legal. Mas aí você sai, aí você tem a notícia, tipo, que um garoto que se parece contigo, que poderia ser eu, é hostilizado pela polícia. Todos os dias isso. E o candomblé, ele é um lugar onde a gente consegue existir com dignidade sem os aspectos dessa violência. E isso faz total diferença, né? O candomblé, ele... Acho que de alguma forma o candomblé ele devolve humanidade para as pessoas negras. Quando eu ouço você contar a história da tua família, e aí tu vai pro teu pai, tua tia, bisavó, tataravó, isso é uma história que, embora tenha atravessada por violência, mas você poder contar esses nomes é de uma dignidade de saber para onde você vai, que isso é fantástico, assim. Então o candomblé dá a possibilidade disso. Eu digo que eu não conheço, né, a minha família biológica para além do nome da minha bisavó. Mas eu sei, por exemplo, que Xangô é o orixá ancestral da minha família. Isso é divino. Saber de onde a gente vem, né? Então, o que eu posso dizer sobre candomblé é esse lugar, assim, que eu tenho aprendido todos os dias sobre ser gente numa perspectiva muito mais digna. Ser gente em comunidade. Ninguém é sozinho, né? A gente não é nada sozinho, né? Tem, pra brincar um pouco, os mais velhos dizem que nem corno a gente é corno sozinho. Tá ligado? Então o candomblé tem me ensinado essas coisas, assim. E eu sou muito grato. Sou muito grato à minha família, sou muito grato a meu pai, Daniel Oguntobi, sou muito grato à minha comunidade toda, aos meus amigos, enfim, à minha história, sou muito grato. Então, o candomblé, me salva todos os dias. E é isso. É lindo de ouvir e lindo de ver o seu trabalho, a sua dedicação, sua preocupação em estar mostrando tanta gente bacana, cuidando do nosso sagrado. E, mais uma vez, te agradeço por receber o meu chamado de estar aqui. Prontamente. Falando um pouco sobre algo que incomoda esses tradicionais, assim como eu. Uhum. Não condeno, mas a gente tem que se preocupar com o que a gente vai estar mostrando, porque foi tanto sangue derramado para a gente estar aqui falando, e a gente precisa estar divulgando, mas com cuidado, para não macular e não fazer com que essa energia perca a sua força. Perfeito, irmão. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. E parabéns por isso aqui. Todo comunicador que se levanta e cria algo desse tipo, que só tem objetivo isso, de fortalecer conexões e saberes na nossa comunidade, merece muito ser aplaudido. Então, parabéns para você e toda a tua equipe. Axé, axé. E para vocês que estão nos assistindo, eu desejo saúde em abundância e muito axé. Até o próximo Podomblé. Acarajé, de 15 voltou orixá, boiadeiro ancestral.